Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça. Aqui estamos mais uma vez para debater algum assunto do dia e acabamos de sortear faz poucos minutos e estamos preparados ou não para isso e vamos lá. E como a gente sempre lembra, a nossa ideia aqui não é trazer nenhuma verdade absoluta, é sempre simplesmente debater aqui entre amigos sobre algum tema. E hoje a gente trouxe um tema super tranquilo. E até aproveitando falar sobre temas, se vocês tiverem temas para a gente debater aqui, falar, com certeza nenhuma de que isso vai dar certo, mas coloque aí nos comentários, mandem nas nossas redes sociais, mandem superchat, que gera dinheiro, e qualquer outro comentário para temas que vocês gostariam que a gente debatesse aqui, conversasse, e a gente vai ficar bem feliz de ter essa interação. E o tema de hoje é um tema super tranquilo, fácil de dialogar e que a gente com certeza vai chegar a muitos questionamentos sobre o sofrimento, né? E eu quero começar o tema de hoje, depois eu vou já indicar um de vocês para a gente não ficar aquele vácuo inicial de quem é que vai falar logo em seguida. Isso a gente já resolveu no último, né? Tínhamos resolvido? Tinha dois problemas. O primeiro comentário que ninguém fazia e depois um interrompia o outro. Daí a gente cada semana é um agora, né? Na semana passada eu comecei, hoje é o Wesley. A gente não fala de semana passada, isso, pode ser que os episódios não tenham ordem. O outro. Isso, a ideia é não interromper. Isso, no episódio passado. Ok. Um episódio anterior. No episódio anterior. Ok, mas pode ser que ele seja como posterior, então a gente não fala de episódios. Sim. Tá? Então eu vou começar, eu ia falar do dilema de Epicuro, mas já fui corrigido aqui nos bastidores, eu vou falar do paradoxo de Epicuro, né? Não era paradoxo. Não, ele falou trilema, mas aí, como eu não é. achei base científica para utilizar isso e eu não sei se isso é uma verdade ou eu estava sendo enganado, eu vou utilizar como paradoxo de Epicuro. Trilema paradoxo chama. Ok. No próximo você traz. Você traz, de repente. Não, eu não queria falar sobre... Se ele falar alguma vez, você corrige. Eu não queria falar sobre Epicuro hoje, mas tudo bem. Ok. Se a gente vai ficar corrigindo um ou outro, a gente faz cada um no seu podcast, tá? E eu não tenho condições financeiras. Tem essa questão que a gente precisa falar com o produtor. Dá uma desligada. Aí vai. E esse paradoxo de Epicuro é muito interessante porque... A gente faz em três por isso, pra dividir, né? Até aproveitando, gente, se vocês puderem... Não? Fecha esse parênteses, vai, continua. Ok. Mas é bom importante a gente voltar porque... Dá um momento de silêncio, assim. O último eu usei o limite. Tem final do mês, né? Final do mês sempre lugar para mais um. Vai. Boa ideia também. Então, o paradoxo de Epicuro... Já se foram 8 minutos e nem começamos o tema ainda. Né? É meu momento agora. Se puderem cortar o microfone dos dois nesse momento. O paradoxo de Epicuro resumidamente é o seguinte. Deus diz que ele é amor e ele é onipotente. Ele é poderoso, ele tem o poder sobre todas as coisas. Se Deus é amor, por que existe sofrimento? Né? E se ele é todo poderoso, quer dizer que ele não é amoroso. Porque ele poderia acabar com o sofrimento das pessoas. Sim. Então é um paradoxo realmente. Um Deus tão poderoso, ele é amoroso, e um Deus amoroso é todo poderoso, parece realmente que as duas coisas não casam. Porque se eu tenho o poder de que as pessoas não sofram porque eu as amo, por que elas sofrem então? Então quer dizer que eu não sou tão poderoso. Ou se eu as amo tanto e eu posso acabar com o sofrimento delas, por que eu não faço isso? Então, será que eu não amo tanto assim, né? Não ama tanto assim. É só a gente pensar na nossa vida. Se a gente ama tanto alguém e a gente pode acabar com o sofrimento, trazer conforto a alguém, a gente faria isso ou não? Se a gente pudesse. Então, esse é o paradoxo, resumidamente, né? Pesquisem no Google, depois vocês vão entender um pouquinho melhor esse paradoxo, mas resumidamente é isso. Ou não vão entender, porque eles estão discutindo até hoje, não sei se entenderam. Eu parei nos 20 segundos ali, já tô entendendo. Wesley, explique suas palavras. Ficou mais um jogo de rima, né? Amoroso, todo-poderoso, misericordioso. Eu só parei nas rimas ali, depois eu não acompanhei mais o raciocínio. Ok, então explique o paradoxo de... Não, só faz uma pergunta objetiva. Paradoxo, eu tô fora. Então, não, mas vamos... Sofrimento é interessante, mesmo, né? Porque Deus permite esse sofrimento, você traz Deus. essas introduçõezinhas aí, mas a gente sempre foge disso. Porque sempre a gente começa... Mas a introdução é porque precisa. Não quer dizer não necessariamente. Dá pra gente começar boa noite e... Mas depois a gente começa. Vai lá, então. Tá bom. Cara, sofrimento... Sofrimento? A gente vai falar só sobre sofrimento, não? A gente nunca fala só sobre aquilo. Porque não, mas é o papel de Deus naquilo. Quem sabe ali, né? porque Deus permite o sofrimento, ou isso, se Deus beleza. permite... Bom saber o que a gente vai falar hoje. De onde vem o sofrimento, assim... Vamos lá.
A gente às vezes entende um pouquinho errado isso, porque a gente acha, assim, ou muitos procuram a Deus para evitar o sofrimento. Ou em um momento de sofrimento também, né? Pô, tá sofrendo lá, eu preciso de ajuda sobrenatural, eu preciso de um milagre, tô passando por uma situação complicada, e aí a gente busca a Deus. A gente diz, né? Muitos vieram a Deus ou se aproximam mais de Deus quando estão sofrendo. Outros não, talvez não funcione. Mas assim, o fato de você caminhar com Deus, o fato de você ser cristão, o fato de você ser cristão mesmo, não quer dizer que você vai estar isento de sofrimento. E o sofrimento ele é bem complicado porque ele é diferente. A maneira de Deus atuar, a maneira de Deus operar através do sofrimento. Porque para mesmas situações você vai ter respostas diferentes de Deus, né? Vamos exemplificar isso de uma maneira mais prática. Assim. A gente teve uma pandemia recente onde muitas pessoas tiveram, vamos dizer assim, acho que todos nós conhecemos alguém que teve problemas em relação a isso, alguma família que perdeu algum ente querido. Mas a gente tem histórias de milagres também, de famílias que testemunham na igreja, poxa, que legal que Deus livrou. Mas muitas pessoas aconteceu uma trajetória exatamente igual, onde Deus atuou por um milagre, a pessoa está ali testificando hoje, testemunhando o milagre que aconteceu com ela. Outro num quadro exatamente igual, a pessoa veio a falecer. E como é que você vai explicar para uma pessoa? E aí, né? E a fé? Você orou mais, você orou menos pelo teu ente querido? Ah, não era a hora dele, era a hora daquele. É igual quando a gente entra num avião, né? Dos desastres, tomara que não seja a hora de ninguém aqui, né? Porque senão vai levar todo mundo junto. Então, assim, às vezes a gente entende, não, Deus precisa intervir, Deus não precisa intervir. Às vezes Deus fica em silêncio e muita gente perde a fé por uma não intervenção divina em um momento de sofrimento que aquela pessoa está sentindo. E quem somos nós para julgar essas situações, primeiro, né? Porque são situações muito individuais, o sofrimento ele é muito... Nós encaramos isso de diferentes maneiras, talvez uma tragédia te afete. Acontece a mesma tragédia para nós dois, mas talvez para você afete mais, talvez para mim afete menos. A gente é diferente nesse sentido. Como lidar com isso? Como lidar com esse sofrimento, então... É muito comum a gente, né, colocar, não, eu sofri mais, não, eu estou passando por um momento. Mas não, isso é muito individual, mas os nossos questionamentos de Deus nesse momento é que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que a gente tem que entender o papel de Deus nisso aí. Deus vai estar ali para nos livrar, vai responder, não vai. A gente foi simplesmente jogado no mundo e a coisa está andando sem intervenção divina. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar já definido é que nós não estamos num mundo onde a coisa está caminhando solta. Deus já interviu na história desse mundo. A maior intervenção dele foi a cruz, foi enviar seu filho, foi a ressurreição e resolver o problema maior que a gente já conversou aqui. Então, a partir desse exemplo, a partir dessa crença que a gente tem que definir essa primeira coisa. Deus não nos colocou aqui e nos largou aqui simplesmente à nossa mercê. Porque às vezes quando Deus não atua, a gente é tentado a pensar isso, né? Não, vou largar tudo porque Deus não... Acabou, não existe, isso aí não é... Deus não existe, né? Mas Deus já interviu e Deus tem uma atenção especial em relação ao que acontece com seus filhos aqui, nós, no caso, né? Agora, essa questão de lidar com o sofrimento, de intervir com o sofrimento e esse encaixe é que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mas o primeiro ponto que tem que ser definido é esse. Deus se preocupa, Deus já interveio no problema maior e agora vai da nossa maneira de entender Deus atuando no nosso sofrimento e por que não na nossa prosperidade também, vamos dizer assim, quando a coisa anda bem. Então acho que esse deve ser a nossa conversa aqui, mas partindo desse ponto básico, Deus não simplesmente nos largou aqui e deixou a coisa acontecendo, não. Ele já interviu e interviu no pior problema que a gente poderia ter. Deus, ele sustenta todas as coisas, né? Sempre fica um questionamento se... Antigamente eu tinha a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas e age nas coisas menores, assim. Hoje, pelo menos, eu entendo que não é assim também. Tem um curso natural das coisas que Deus não se mete em tudo. Acho que tem uma... Ele está no controle de tudo, mas ele não controla todas as coisas. Ele tem algumas questões que são cursos naturais. Porque se eu entender que ele está nisso aí, eu vou entender justamente aquele... de que Deus parece que sorteia uns para sofrer e outros para não. Deus, hoje vai morrer esse, amanhã esse aqui não, esse aqui vai ter um milagre, esse aqui não. Eu começo, de repente, a achar que Deus tem uma predileção maior para algumas pessoas do que para outras. Isso é perigoso, porque aí eu entro num papel de um Deus até sádico. Né? De que tá brincando ali de ver o sofrimento de algumas pessoas. Essa aqui
hoje vai sofrer. Essa aqui não, hoje ela vai passar por um momento bom, eu vou realizar um milagre na vida dela. Entra naquelas questões de que acontece, o Wesley até citou, acontece uma tragédia, acontece um engavetamento lá, 20 carros. A gente só vai falar de coisa boa hoje. Hoje é pra cima. Hoje vamos sair daqui. Hoje vamos sair reflitão, daqui, né? Vamos sair pulando, assim. Então acontece lá o engavetamento, morre quase todo mundo e uma pessoa sobreviveu lá no meio, e daí você fala assim, ai, graças a Deus salvou essa aqui. Esse filho de Deus foi salvo. E o resto? Então, eu acho que realmente Deus está no controle de todas as coisas. E aí essa pessoa vai contar um testemunho na igreja, né, do livramento dele a outras despeito 20 da morte famílias, de né? 30 pessoas. E para as outras pessoas, de repente, utiliza aquele outro discurso que é, não, mas Deus retirou elas agora, porque ali na frente muitas delas... Ixi, cara, aí é complicado. É que a gente tenta sempre achar a justificativa humana para o agir divino. Ou para permitir, a permissão que Deus dá para certas coisas acontecerem. Na verdade, a gente fica sempre tentando desculpar Deus das coisas. Desculpar Deus. Não, Deus ele não deve ter feito isso, Ele né? jamais faria isso. Então, Ou permitido que isso acontecesse, né? Vamos daí a gente fica tentando assim defender Deus, né? E dizer que Deus não fez isso, não fez aquilo, né? Mas essa questão que o Wesley colocou primeiramente é muito importante, essa, né? Da questão do deísmo, né? Que Deus ele criou e não abandonou depois. Então a gente parte da premissa de que Deus ele criou, mas ele está aqui, né? Sustentando, como diz Hebreus 1:2, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder ali. Então Deus ele criou e sustenta, né? E essa sustentação de Deus ela se dá de várias maneiras, né? E a principal delas, como ele mesmo colocou já, é a questão de que Deus ele já proveu, né? No caso, a salvação em última instância, né? Só que enquanto a salvação de fato ela não acontece, a gente tem que lidar com essas coisas. E eu sempre gosto também de ir nessa mesma linha de pensamento que tu colocasse ali. Deus ele sustenta, Deus ele é soberano, Deus ele está agindo sobre todas as coisas, né? Só que existe uma situação que é o famoso livre-arbítrio. Não, mas existe uma situação assim, ó, que a gente está aqui nesse mundo e as coisas estão acontecendo. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de pecado. Existem consequências disso, né? Hoje nós estamos vivendo aí num mundo de 7 bilhões de pessoas. Então tu imagina a quantidade de contingência que não tem em relação ao tanto de coisa que pode acontecer. Entendeu? Se tu coloca aí 15, 20 pessoas numa casa, um Big Brother, por exemplo, vê o tanto de situação que pode acontecer assim, de maneira que as pessoas que estão produzindo o programa, às vezes elas não conseguem nem controlar a situação toda e os perrengues e as coisas que acontecem. Então, é a mesma coisa, assim, dadas as devidas proporções. Só multiplicar os 20, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas. Imagina tantas pessoas que já viveram no passado. E é legal essa ideia, o tanto de filmes que eles fazem sobre experimentos, né, de comportamento. Né? Eles pegam uma amostra, Big Brother é isso, pega uma amostra de comportamento ali, o que a pessoa vai ter? Ela vai ter visibilidade e uma compensação financeira se ela ficar até o final. Sim. E já vira o que vira. Exatamente. Né? Você colocou simplesmente duas coisas ali, fama e dinheiro, que é o que mais, as duas metas, assim, vamos dizer, né? Então eu acho que, vamos agora aumentar a escala, o agir de Deus no mundo é mais ou menos isso. É segurar as pontas quando a coisa está indo ladeira abaixo. A Bíblia diz isso, né? Segurando os ventos, né? Para que a coisa não desande. Né? Mas, cara, o livre-arbítrio, a maneira como nós caminhamos, as consequências das nossas ações, as consequências das ações dos grandes líderes, isso aí a gente vê no mundo. Uma das coisas que é importante. Desculpa, pode falar. Será que é a mesma coisa? A mesma coisa. Não, é agora impressionante. É a frase 3 que a gente combinou. Ah, tá. Frase... eu ia falar 2. Fala B1. Uma das coisas... a gente, voltando ali na questão do paradoxo e da complexidade do trilema de Epicuro, uma das coisas que ajudam a explicar essa questão é justamente a questão da liberdade. É a questão do livre-arbítrio, né? A liberdade que Deus deu foi real. Ela não foi uma liberdade assim...
de brincadeira ou de faz de conta. É porque onde não há liberdade, não há amor, né? Não há amor Então, não era isso que Deus se não existe planejava. liberdade. Pega essa frase espetacular, onde não há liberdade. É o corte. Esse é o Reels. O Reels vai ser em cima. Não faz isso, não. Então, assim, ó. Mas é legal isso, né? A gente entra até no campo da metafísica e tal, quando a gente começa a estudar isso, né? Porque a partir do momento que Deus... Não cheguei a entrar nesse campo. A partir do momento que Deus ele criou o primeiro ser livre, certo? Imagina que existia só Deus ali, a Trindade. Não existia mais ninguém. A Bíblia fala isso, né? Nos confins da eternidade era só Deus sozinho. Algum dia Deus resolveu criar o primeiro ser livre. Não sei quem foi. Quem sabe foi Lúcifer, não sei. O primeiro, lá nos refolhos da eternidade. Olha, que Refolhos, espera aí. Siri, refolhos. Eu nunca ele tinha tá ouvido. pesquisando mesmo. Cara. Não, mas eu também. Olha, eu fiz As letras. partes mais secretas da alma. Ok. Exatamente. Então, assim, Não cabe bem. quando Deus resolveu criar o primeiro ser livre, automaticamente o mal já passou a existir. Né? Aí a gente entra naquela coisa da potência e do ato, né? O mal passou a existir em potência. Né? A opção do mal A opção do mal passou a Uhum. existir. Exato. Em potência, o mal passou a existir. Para que haja liberdade, o mal não tem que existia, existir. O mal não existia ainda de fato. Deus não queria, obviamente, quando ele pensou tudo, ele não queria que o mal existisse de fato. Só que a partir do momento que você criou o primeiro ser livre, e depois vai criando o segundo, e depois vai criando seres livres, automaticamente Você aumenta a probabilidade do conhecimento do mal. vai aumentando a probabilidade de o mal existir. E de algum momento, alguma pessoa daquela, um ser daquele, ele simplesmente bater de frente, não Um concordar, participante desse não grande Big participar. Brother falar, não quero seguir essa regra. Então, assim, então Deus, ele sabia disso. Ele tinha consciência disso. Mas só que ele resolveu pagar para ver, né? Então, é isso. Então, Não digo nem pagar pra ver. Ele criou sabendo que existiria exatamente. isso um dia, né? E se acontecesse alguma coisa, ele já iria prover, digamos assim, a solução, mas só que ele queria criar, ele queria criar, ele queria esses seres, ele queria amar essas pessoas, né? E não faria sentido criar seres sem liberdade. Aquele né, escritor, cara? não tem sentido faria nenhum. sentido algum. Aquele escritor lá... C.S. Lewis? Não. Chesterton? Não. Pud? Timothy Keller? Não, tem outros aí. Paulo Coelho. Não, esse é Camões. um teólogo adventista. Ixi, agora eu não sei. Então... Woodrow Wilson, o nome dele. Ah, lógico. Ele diz assim, que Deus, eles se amavam tanto entre eles, levando em consideração lá o começo, lá na Trindade, né? E o relacionamento que existia entre aquelas pessoas, e o amor deles era tão grande que aquilo transbordou, né? E aquilo eles precisavam mais para lá, né? Meu coração. Eles precisavam eles quiseram criar outros seres para que aquele amor pudesse ser compartilhado e para que esses seres pudessem participar, né, dessa mesma felicidade, É a dessa mesma mesma coisa quando a alegria. gente decide ter filho. Exatamente. Eu te amo, filha. Mas assim, você só vai ter pra se incomodar, vamos dizer. Mas chega um momento, não, vamos ter um filho, o Exatamente. amor, Vamos para criar uma... Mas é mais uma... Exatamente Deus isso. criou filhos, vamos Criou os dizer filhos, assim. exatamente. Pra E é aquilo que tu falou. Nenhum sentido em que a liberdade não fizesse parte Fosse disso. cerceada desse O livre-arbítrio. Não tem como. Na verdade, não tem como ser, de fato, se não ter a liberdade mesmo. Liberdade real, né? Que é a que foi que Deus concedeu, que ele criou. A partir do momento que teve um ser que disse, não quero, não é assim, e bateu de frente, aquela coisa... e agora? Daí Deus ele pega e mata o ser e começamos de novo. Então, isso não seria liberdade. Seria uma coisa estranha. Então, Deus ele deixou acontecer, digamos assim, proveu a solução. E hoje, né, trazendo agora, a gente vive exatamente num mundo assim. Existe bilhões Eu quero de pessoas, ver onde vai ser o gancho para sofrimento. bilhões de pessoas. Tu já não tá sofrendo? Ei, Tô 20 minutos. bilhões de pessoas, cara, que assim, ó, imagina, como eu falei, né? Imagina a contingência disso tudo, cada pessoa sendo livre, pensando diferente, agindo diferente, tendo a cabeça diferente. Então é uma coisa muito grande. E Deus ele deixa, como Wesley falou, né? De certa maneira Deus ele meio que controla tudo,
Só que não tem como se controlar tudo. Existem coisas que as pessoas vão decidir e é daquele jeito. Né? Então, assim, lá nos Estados Unidos... Deus vai ter a ciência disso. Mas como não acontece lá vai nos Estados Unidos, limitar. às vezes. Né? Aqui, já aconteceu aqui no Brasil. Um cidadão vai lá, pega uma arma, entra numa escola, mata 30 crianças. E aí? Aonde estava Deus, né? Daí começam as perguntas, né? Por que aquelas crianças morreram, outras não? Então, só que assim, a gente tem que entender... E sempre em cada... Vou tirar um parênteses aqui. Cada episódio desse de tragédias, Sim. você tem a história de pessoas que era para estar lá e não estavam. E vira filme que depois. não era isso. Como um episódio tem... Simples, né? Simples. 10 pessoas ali num grupo pequeno, tanta gente envolvida, tantas situações, tantas famílias, tantas vidas... E aí fica difícil você colocar esse contexto. Pô, mas Deus, onde estava? Cara, é difícil da gente, quando a gente participa de algo que tenha esse sofrimento mais pessoal, da gente entender isso. Mas é importante a gente fazer essa introdução, da gente entender a macrovisão da coisa. De onde vem isso tudo? Não, a gente pegou o resumo, né? Não estamos também fazendo aqui, ó, nós vamos tirar a culpa de Deus das tragédias. Não é isso. Não vamos culpar também, mas o que a gente está querendo dizer é que assim, existe toda uma cena por trás daquilo, do mundo que a gente vive, de pessoas com livre-arbítrio colocado ali por Deus, e esse livre-arbítrio não vai ser tirado sob circunstância alguma, que vão tomar suas próprias decisões. Deus vai intervir em algumas? Vai. Quantos milagres? Né? Pegou uma arma, a arma falhou. Não sei. Umas histórias assim, cara, isso aí vai ter de monte. Mas, cara, algumas situações vão acontecer. E é muito fácil quando a gente vê na TV, quando a gente vê um documentário, mas infelizmente talvez a gente presencie e participe de situações muito próximas. O mundo, quem sabe a gente viva em uma situação, ou viva, quem sabe, em um país, em uma cidade, assim, que a coisa é mais tranquila, né? Digamos assim. Temos né? uns certos privilégios. Certos privilégios. Cara, mas isso é temporário. Só que o mundo... A gente comentou até, a gente estava falando no episódio passado sobre a questão da pandemia e tal. O mundo é um mundo de pandemias, né? As pessoas estão sofrendo nesse momento, né? Então, a gente às vezes se esquece disso. Só que o mal, continua ele está aqui. Ele está acontecendo em todo momento, está acontecendo e não existe proteção para isso 100%. O último caso que a gente teve em Santa Catarina foi ali no oeste, numa cidadezinha, de uma adolescente que entrou numa creche, lembra? O que? Sim, Uma sim, espada? sim, sim. Uma espada? De quantos mil habitantes a assim? cidade? 10 mil habitantes? É, eu eu lembro. acho que tinha, Não sei, isso, não vou... Então, assim, Maravilha, né? Acho que era Maravilha, uma se cidade... não me engano. Cara, quando que as pessoas daquela cidade imaginavam... A gente às vezes imagina, não, nós estamos entrar um livres louco aqui. ali. Cara, a gente não sabe. A gente vive no mundo de pessoas assim, mas aquele fulano nunca... Tem as histórias, né, dos caras que... É lógico, a gente está entrando num viés assim bem complicado, mas, cara, não existe uma prevenção a isso. Aquela hora que... Eu tenho isso bem assim, Júlio. Eu já pensei muito nisso, assim, né? Quando a gente tem filho, a gente começa a pensar muito nessas coisas. Das possibilidades, Das possibilidades que vem. Do que pode acontecer. Mas eu já pensei muito nisso, assim, ó, cara, tudo pode acontecer de repente, entendeu? Eu tô aqui agora, tá tudo bem. Daqui a meia hora pode não estar mais, entendeu? É assim. Uma simples coisinha que saiu... Uma pequena coisa que pode acontecer, leva tudo a perder, entendeu? É assim, a gente às vezes se ilude, né? E a gente mascara algumas coisas e tal. Né? É a falsa sensação de segurança que a gente gosta tem, de pensar né? assim, não, isso não E a gente trabalha tanto por isso, tal. né? Então a gente fica assim, né? Só que, claro, a gente também não vai para aquela coisa fatalista, não, a qualquer momento vai dar errado e não, é tudo... Tipo, qualquer momento pode de respirar aqui. Exatamente, agora, então para que viver e tal, também não é assim. Mas só que eu acho que a gente às vezes perde a noção, né? Por causa do mundo que a gente vive, hoje em dia existe muito entretenimento, internet, a gente fica, às vezes a gente perde a percepção das coisas. Mas só que assim, ó, a gente nunca deve perder totalmente essa percepção de que nós estamos vivendo num mundo mau, cruel, e a qualquer momento coisas muito ruins podem acontecer. Comigo, com aqueles que estão próximos de mim, a morte sempre está à porta, o sofrimento sempre está à porta, né? Eu não tenho ninguém na minha família no momento, mas quantas pessoas hoje estão sofrendo, quantas estão no hospital, gente com câncer, sabe assim? Então, e assim, ó, e a gente tem que aprender isso, e a viver assim. E Deus, ele nunca prometeu, né, aquela frase do bulhão lá. Bulhão, né? Deus nunca prometeu não andaria no vale da sombra da morte. Que a gente não ia passar por dificuldades. Ele nunca prometeu que não, tudo legal, né?
Não. Ele prometeu estar com Ele você. prometeu assim, ó, independente do que acontecer, né, eu vou estar junto com vocês e a gente vai junto, né? E o meu espírito vai estar com vocês e eu vou dar força e o consolo vem do Espírito Santo. Então a realidade bíblica e o ensinamento bíblico, ele vai mais nessa direção do que numa coisa assim, oba-oba, que não vai acontecer nada, inatingível e tal. Né? É bom a gente ter Então, muito bem clara a percepção de que reino que a gente está vivendo, né? Porque o plano original de Deus era isso, criar seres livres para viverem com a opção da liberdade de escolher um outro caminho, mas que pudessem escolher isso e viver feliz no reino dos céus. Sim. No reino dele, no jardim, no mundo que foi perfeito criado, que Deus né? tinha criado. Porém, essa situação já não existe mais. Não. Ela não existe mais. Ela vai voltar a existir num jardim restaurado, mas ela não existe mais. Hoje a gente vive num reino em que não é mais o reino que Deus tinha projetado. Onde já foi completamente deturpado, onde o pecado já entrou. E até mesmo essas situações, elas acontecem e não por que Deus quer que aconteça para te mostrar, tá vendo? A tua escolha não é um castigo, não. É simplesmente uma consequência da escolha pelo pecado e que muitas das vezes abre nossos olhos para a gente entender realmente isso aqui não é o que Deus tinha planejado, né? Não é o que Deus tinha projetado para minha vida, não era aqui que Deus gostaria que eu estivesse vivendo, não era aqui que Deus tinha projetado que os meus sonhos se realizassem. Então, não estamos no Éden. Não estamos mais no Éden. A gente está vivendo num mundo onde o mundo tem sofrimento, onde ainda, apesar de tudo que a gente passa, ainda a gente vê a mão de Deus em tantas situações. Provavelmente cada um de nós já teve algum tipo de experiência onde a gente viu claramente o agir de Deus, mas que às vezes acontecem coisas que a gente se questiona realmente. Onde é que Deus estava? Por que ele não impediu isso? E também a gente tem as situações na nossa vida que a gente se pergunta por que aconteceu isso? E às vezes a gente faz até aquele outro paralelo. Mas espera aí. Poxa, eu tento fazer todas as coisas certas e tal. E por que Deus permitiu isso comigo? E aí faz o paralelo com o outro que está todo errado. Sim. Que às vezes acontece esse termo comparativo de... que daí a gente vai até numa questão bíblica, né? Que a chuva cai para o ímpio e o justo, né? A chuva cai sobre todos. Então assim, daí a gente se questiona, peraí, mas olha lá. Aquela criatura totalmente desvirtuada em todos os sentidos. Sim. E está vivendo bem. E eu aqui que tento fazer as coisas da maneira correta. Assim, o sofrimento ele nada tem a ver com o fato da gente estar com Deus ou não estar com Deus. Uhum. Tem nada a ver. O sofrer é inerente do ser humano. Sim. Nesse mundo, de novo, as situações já estabelecidas. Então, assim, você vai ver muita gente que não tá nem aí com Deus, com religiosidade, vai ter uma vida tranquila até morrer. E vai ver muito crente que você vai olhar, meu Deus, o cara não tem um minuto de paz. Vai passar a vida toda sofrendo. Eu conheço pessoas assim. Sim, a gente ora para que não seja a gente, né? Porque, meu Deus, eu não sei se eu aguentaria metade do sofrimento que essa pessoa aguenta sem... Parece filinha de UPA, né? Que um velhinho fica competindo com o outro, quem tem mais doença. Então, assim, muito cuidado com isso. Cara, o sofrer ou não sofrer vai acontecer. Você estando com Deus. E às vezes, cara, a gente banaliza isso mesmo, né? Não, tem religiões, você está sofrendo porque você está longe de Deus. Sim. Se você tivesse dado... Aí vem o cara para a igreja e vira uma desgraça maior ainda. E aí, cadê Deus? Aí vira uma bola, porque ninguém nem sabe mais onde está Deus, o que era Deus, sem nunca ter entendido, na verdade, algumas situações. Qual que é a diferença de você estar com Deus? Cara, é a promessa. Sim. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, um dia, todo aquele que nele... Um dia não, já aconteceu, né? Mas a promessa vai se cumprir na volta de Cristo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas vai ter a vida eterna. Segundo ponto, antes dessa vida eterna, Deus vai estar junto conosco, independente da situação que a gente tiver. A gente vai ter uma esperança a mais para enfrentar aquilo. Mas o sofrimento... Olha, se tem gente... não, vou para uma igreja, eu vou aprender mais sobre isso para não sofrer. Sinto te dizer, mas... Talvez seja o sofrimento vai continuar, e talvez não mesmo, mas um outro tipo de sofrimento, enfim. Deus tem bênçãos para nós, tem sim. E se for para ter uma prosperidade, Deus vai te abençoar com prosperidade também. Mas essa não é a regra, não é a regra. E até é muito comum acontecer, a pessoa, tá tudo bem, de repente tá tudo mal, de repente tá tudo bem de novo. Pelo menos na minha vida é assim. Financeiramente tá legal, cara, veio uma desgraça. Financeiramente não tá tudo bem, mas tá tão legal aqui. A gente vai tendo ciclos na nossa vida.
Exatamente. É nessa roda gigante, às vezes está em cima, às vezes está embaixo. E o que eu aprendi de todas as situações que eu já vivi bastante coisa, de coisa ruim mesmo na vida e coisas boas, graças a Deus também, eu agradeço a Deus pelas duas, é que assim, cara, independente, Deus vai estar conosco. E outra coisa, lembre-se de como Deus te sustentou naquela desgraça quando você sair dela. Porque, por incrível que pareça, você vai sair. Aquilo vai passar. Sim, são fases. Mas né? isso. A vida acha são assim, tem Deus, ciclos, parece né? que A aqui, chuva passa. Parece que aqui não tem fim. Vai ter fim. Um dia vai ter fim. Fica tranquilo que vai. E aí você vai estar bem tranquilo lá. Qual que é o problema? Quando tá tudo tranquilo, passou o sofrimento, ufa, tá? A gente engata a marcha, desengata, vai no natural. Não esqueça de como Deus atuou na tua vida lá atrás. Porque foi através da misericórdia dele que você passou por aquilo também. Né? Se você não passou por nada ainda, agradeça a Deus, mas talvez vá juntando, aquele joguinho, né? Vai economizando energia, porque talvez você precise para gastar lá na frente. Porque, infelizmente, nessa vida que a gente passa, estando com Deus ou não, as situações vão acontecer. Vão acontecer. A gente, às vezes, trabalha, a gente se mata a semana toda para evitar essas situações, para ter uma estabilidade, para ter um relacionamento familiar legal, para ter uma família estruturada, para ter o pão de cada dia, para ter uma maneira, um conforto mínimo. Mas, cara, às vezes acontecem algumas coisas que vão nos tirar do eixo. Aquilo que pode acontecer. A gente está sujeito a isso. A gente está respirando, a gente está sujeito a isso. Mas lembre-se de como Deus atuou se você já esteve lá embaixo e está lá em cima. E se você está lá em cima, agradeça a Deus por estar ali. E talvez a situação desande por algum... Não perca a fé. Deus vai estar também nesses altos e baixos. Esse era o final, né? Mas depois eu volto. Depois eu volto. O cara começa a chorar, né? Mas é mais ou menos isso. O pastor André, ele fala sobre a... Quem é pastor André? Que você Cara, só cita, você gosta dele? Eu tenho algumas pessoas que eu uso como referência, assim. É a segunda vez que você cita esse cara. A gente pode botar mais... Não, ele não é daqui, mas também tá convidado. Pastor André pode vir participar com a gente. É o Bulhão primeiro. Quando o Bulhão vier, depois ele vem. E ele fala sobre uma viagem que eles fizeram lá pra Amazônia e tal, e passaram por uma tempestade no barco que estava lá. E aí eles perguntaram pro capitão lá do barco, um senhor lá da redondeza, o que vocês fazem quando acontece uma tempestade? Ele falou, não, é o que a gente não faz. Não se faz nada. Tem que encostar e esperar passar. E é isso, às vezes a gente tá passando por uma tempestade na nossa vida e a gente tá preocupado, o que eu vou fazer para passar? Cara, às vezes só tem que parar e esperar passar. Porque passa. Todo mundo que teve sofrimento, depois disso vai falar, não, passou. Sofreu e tal, e passou. E aí passa e de repente ali na frente volta um outro sofrimento, uma outra coisa. E isso que o Wesley falou é muito importante, assim, a gente lembrar de que passou e lembrar de que Deus esteve em todos os momentos. Claro. Por mais que às vezes não pareça. Lembrando do hino, né? Conta as bênçãos. Agora vamos nos colocar em pé. Não, em 1952. Mas tem um texto legal de Deuteronômio, que é isso que o Wesley falou, que diz assim, tenham cuidado para que, quando vocês tiverem comido e se saciarem, lembrem-se de louvar ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não esqueçam do Senhor, seu Deus, quando vocês ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando vocês tiverem construído belas casas e terem onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e os seus bens tiverem sido multiplicados, não se tornem orgulhosos e esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão do Egito. Né? Trazendo para nós hoje, é exatamente isso que o Wesley falou. Né? No meio do sofrimento, Deus vai estar conosco, né? É Isaías 43, lá, quando vocês passarem pelo fogo, quando vocês passarem pela água, pelas águas, né? Quando vocês passarem pelos problemas, pelas tribulações, pelas provações, né? Eu vou estar ali com vocês. Quando passarem, né? Depois não esqueçam de Deus, né? Que Ele esteve ali conosco e tal. Então, essa coisa é legal isso, né? Essa questão, porque Deus, Ele tem essa... Vou falar uma coisa aqui bem clichê, né? Mas é isso mesmo, né? Deus, ele transforma, ele tem esse dom de transformar coisas ruins em coisas boas. Que eu acho que o sentido de Romanos lá. E foi isso que ele fez, na verdade, né? Ele, como a gente falou no começo, Deus, quando ele criou os seres livres, ele, na mente dele, ele tinha só coisas boas. Ele não criou a coisa para dar errado. Ele deu, mas ele não criou para isso. O objetivo dele não era esse, né? Então, só que quando deu errado e quando ele viu o que aconteceu e as implicações de tudo aquilo, ele, além de tomar providência para resolver,
em última instância, porque ele vai resolver, ele agora usa as situações ruins que automaticamente iam ser originadas por aquela situação, para que isso resulte em coisas boas para nós também, em bênçãos, né? As tempestades que a gente recebe sobre a nossa vida, elas muitas vezes são pedagógicas, elas nos ensinam algumas coisas que quem sabe a gente não conseguiria aprender de outra maneira, né? Quando a gente está no meio do sofrimento, no meio de lidando com morte, lidando com doença, parece que Deus ele fica maior, né? Se demonstra de maneira assim mais clara do que quando está tudo bem, né? Então, C.S. Lewis fala isso. O sofrimento. Momento C.S. Lewis. Não tem como não citar Lewis, né? Não é aquela do sofrimento, é o megafone de Deus. Essa mesmo, né? Ah, ok. Então, ele o tem sofrimento. tópico, Tens ali? eu tinha anotado, então. porque eu lembrei da única frase dele de sofrimento Então, mas era é essa. isso mesmo, né? Ele fala sobre. C.S. Lewis que teve alguns problemas, né, em relação ao, acho que filha dele. Foi. Né? Foi. Mas enfim, é bom a gente embasar para não falar besteira. Eu né? não lembro bem a biografia, mas porque eu acredito ele falou isso aí, foi Mas- nesse sentido em relação à vida dele, pessoal. Mas tem mas é bem legal, assim, esse é um trecho longo que ele fala sobre o sofrimento, e daí ele fala Resume isso, na né? frase, né? O sofrimento é o megafone de Deus, né? É a Pra voz esse de Deus mundo. ao mundo. Então, por quê? Porque Deus ele sussurra em nossos ouvidos através das coisas boas que ele nos dá, mas através do sofrimento Deus ele grita, né? Deus ele é o megafone dele. Porque quando a gente está passando realmente por um momento assim, ó, assim, parece que Deus fica maior, né? Porque a esperança, ela se acende para ele. Porque quando você está passando por um sofrimento e ele cada vez vai se agigantando mais, você vai vendo que as tuas forças não consegue sair. Você vai vendo as possibilidades que o mundo te dá, você não consegue. Você vai vendo as possibilidades que a ciência também não tem. Aí o que resta pra gente? Deus. E aí você vai vendo o tamanho de Deus, que vai te ajudar a passar por isso. Então, É orar para não precisar disso. orar assim. É a minha oração. Para realmente, se for. É a oração de Cristo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Exatamente. E o próprio Cristo teve que passar por um sofrimento do pior que já alguém já passou sobre essa terra. E não foi passado o cálice dele. Não. A oração de Cristo ali foi tão sincera. E eu acho aquele momento tão importante, porque às vezes a gente questiona também a Deus. Tanto que é que na cruz ele fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, por que o Senhor me desamparou? Então assim, e tem coisas também que é importante a gente frisar isso, que não tem explicação. Que a gente não vai conseguir uma explicação aqui para chegar, não, porque biblicamente isso aqui aconteceu por causa disso, que essa explicação baseada em trecho tal. Cara, tem coisa que não tem E explicação. outra frase pronta é aquela ali, né? Se a gente soubesse, se a gente tivesse a visão que Deus tem, nós não faríamos nada diferente do que Ele está fazendo da nossa vida, ou permitindo que seja feito da nossa vida. É esse imediatismo que a gente tem, que a gente não tem a visão do lá na frente. Eu acho que a intervenção divina na nossa vida, ela vai ser sempre no propósito de coisas eternas. Não na escala de valores que a gente tem aqui dessa terra. Então, muito cuidado ao achar que só a gente sofre. Talvez ali tenha um recado de Deus, como a gente está comentando aqui. Muito cuidado também se tiver muita bênção. Aprenda com a bênção também. Que legal é aqueles que... Porque o texto de Deuteronômio ele é para o povo de Israel, né? Sim. Vocês estavam no Egito, numa desgraça do caramba, e Deus vai abençoar vocês. Ou Deus está abençoando vocês. Então, não esqueçam de agradecer a Deus pela bênção que vocês estão tendo agora. Muito dessa bênção, vocês lembrem do sofrimento que vocês passaram fielmente ao lado de Deus, agora vocês estão tendo a bênção. Com o povo de Israel era muito assim, né? A maneira, meio que ação e reação. Extremamente pedagógico. Né? Tudo. Então essa pedagogia, ela se aplica também, por que não hoje, para que a gente entenda isso, mas vamos ser gratos a Deus. Eu acho que esse tema de sofrimento, ele tem que vir junto com o tema de bênção, de prosperidade também. Porque esse atuar divino, ele é no sofrimento, ele é na prosperidade, ele é na bênção, mas sempre com o objetivo de nos aproximar de coisas eternas. E, de novo, essa sequência que a gente está fazendo aqui é justamente aquilo. Se a gente entender o início, teoricamente, e eu digo teoricamente porque sofrimento é bem complicado, teoricamente a gente vai entender um pouquinho mais de sofrimento. Porque a gente vai colocar o sofrimento, se é que dá para falar isso, no seu devido lugar. Os problemas maiores, de novo, já foram resolvidos. Eu vou sofrer, mas eu vou sofrer com Cristo.
Eu vou ter bênçãos, mas eu vou ter bênçãos com Cristo. Eu vou reconhecer que vem de Deus isso aqui também. Então esse é o contexto que a gente tem que entender os momentos que a gente passa, sejam eles bons ou ruins. Entendendo que Deus talvez possa estar em silêncio, talvez a resposta dele seja não, talvez não seja, a gente não veja um milagre ali naquele momento. Mas, de novo, nós não faríamos nada diferente do que ele está fazendo se a gente visse o fim desde o começo. E, de novo, tendo certeza que nada vai vir sobre nós de que nós, com a ajuda dele, não possamos suportar. Então, essa é a teoria do sofrimento. De novo, muito fácil falar. E cada mas eu não julgo, assim, cara, é muito complicado, porque a gente não vamos ser melancólicos aqui, nem catastróficos, igual a gente está comentando. Mas, cara, eu não julgo, assim, as pessoas passam por cada barra, assim, e eu vejo, assim, a pessoa desiste, assim, de religião, de Deus, cara, eu não julgo mesmo, porque eu não estou no lugar dela, posso ter vivido situação semelhante, mas não vivi a mesma situação que ela. Então, assim, eu respeito muito as pessoas que sofrem, eu tenho um respeito muito grande por pessoas que passaram por tragédia, porque eu sei que é difícil, assim, imagino também algumas, né? Então, assim, é um tema muito delicado e muito complicado, mas ele se torna, vamos dizer assim, um pouquinho mais leve quando a gente aproveita alguns momentos para que a gente tenha essa fé fortalecida e a gente tenha esse entendimento de que, cara, a gente não está sozinho. Não, pensando assim, já é difícil. Você imagina se a gente não pensar com uma esperança maior. Então fica muito difícil encarar. Tanto é que tem pessoas que passam por situações que ficam o resto da vida traumatizadas, seja com Deus, seja sem Deus. Né? A gente vai levar essas cicatrizes conosco o resto da vida. Mas eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que sofrem. Assim. Eu acho que é um amadurecimento muito grande mesmo. E, cara, aquelas que permanecem ao lado de Deus, eu acho que a caminhada se torna... Não é que se torna mais leve, mas ela, de novo, ela faz mais sentido. A gente entender o sofrimento desse prisma de fora, entendendo que Deus já interveio e nós não estamos aqui simplesmente ao acaso, deixando acontecer, um batendo no outro e vamos ver o que vai acontecer no final. Não, Deus tem um carinho muito especial. Deus nos criou, Deus nos colocou assim, aqui, Deus nos deu a solução para o problema do pecado. E tem coisas muito grandes para acontecer na nossa vida e, de novo, Deus tem um plano para a vida de cada um. E eu creio muito nisso. Romanos 5:2, né, em diante ali, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, para que agora nós desfrutamos com segurança e alegria, pois temos, por causa do que Cristo fez, né, que no verso 1 ele fala que nós fomos declarados justos e temos paz com Deus por aquilo que Jesus Cristo fez. E agora nós temos esperança de participar da glória de Deus. Contudo, né, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, provações, pois sabemos que estas contribuem para desenvolvermos perseverança. Perseverança produz caráter aprovado. Caráter aprovado fortalece a nossa esperança e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E aí eu termino aqui, né? Quando estávamos completamente desamparados, eu gosto dessa frase aqui, ó. Cristo veio na hora certa e morreu por nós, os pecadores. Então, tem a vida cristã, ela tem essas duas coisas, né? Alegria e tristeza, e sofrimento e desafio, né? E a gente precisa aprender a lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, assim, sabendo que o sofrimento é uma coisa da nossa condição humana, independente se você crê em Deus ou não, se você acredita na Bíblia, em quem você acredita ou não, não tem a ver com isso, né? O sofrimento está aí. Ele vai vir para todos. Eu acredito que a fé cristã e a Bíblia, ela dá para nós uma esperança melhor para a gente enfrentar isso, né? É melhor ter uma esperança, né? Uma maneira de ver melhor, né? Seria tão ruim, né? A gente enfrentar a vida de que jeito, né? Se não for Deus, né? Então, Deus é uma necessidade, né? Para a gente poder ter esperança em relação à realidade, né? Sangrenta, cruel, né? Terrível. E a gente pode teorizar muito bem sobre isso, cara. Da humanidade. Mas a gente não vai ter explicação para muita coisa, não adianta ser... por isso que eu falei. São muitas tem coisas que não adianta a gente ficar buscando, vamos buscar aqui a base teórica. Vamos racionalizar aqui. Não tem. Essa questão, ela é a pior
pergunta, digamos assim, a pergunta mais complexa. Não devíamos nem ter entrado nela, que né? aqueles que A não, gente encerra isso. essa questão do mal, do sofrimento, por que existe o mal, e tu conseguir colocar tudo isso dentro de uma caixinha e fazer uma resolução disso é impossível E quase. chegar lá, ó, né? esse aqui é o desfecho. É, ó, isso aqui. Não. Então, como eu falei, né, brincando no começo ali, mas essa coisa do trilema de Epicuro, porque Deus é todo poderoso, ele é amor, mas por que acontece tudo isso? Cara, isso é uma coisa aí que eles estão discutindo isso há uns E vão continuar. 500 anos aí, eu acho. Entendeu? 1000 anos, sei lá. E ainda isso vai ser discutido durante muito tempo ainda, porque são muitas nuances, né? É muito... E a finitude tentando entender. Exatamente. Deus, Só né? que existem coisas também que estão fora da nossa compreensão. Então, o sofrimento, o que a gente sabe o sofrimento está aí. E eu acredito que a resposta cristã e bíblica para o sofrimento é uma resposta melhor do que outras filosofias aí que nós temos por aí. É uma coisa que dá esperança, né? A gente tem essa coisa de Cristo, né? Que traz esse alívio, né? desse fardo. Então eu acho que assim, é um mundo de sofrimento, é cruel, e por isso bem por isso que Deus é uma necessidade. Porque senão o que seria, né? E eu acho que foi muito importante a gente ter lá no início falado sobre como que as coisas iniciaram. Tentamos, né? Pelo menos. O Bola falou sobre isso, de como que Deus projetou e criou e se uniram e falaram, vamos criar o ser vivo, e aí ele vai viver aqui, e o projeto é esse, de viver num mundo perfeito, tendo a opção de não querer isso. Mas, quando a gente se vê neste mundo hoje, e a gente entende de onde a gente veio, cria uma expectativa e uma esperança para saber para onde a gente vai. E aí, realmente, aí entra naquilo que o Wesley falou também, de um prisma diferente, de olhar diferente, e entender que a vida não acaba aqui. Não são somente 80, 90, 100 anos aqui. Tá otimista, hein? 70 anos, 60, talvez 50. Com muita fé, 40. Já passou então, né? Mas saldo negativo já. Mas entender que existe um projeto, um plano maior, um sonho maior. Se você for ovo-lácteo vegetariano, vai chegar a 100. Eu queria entrar nesse assunto. Não o ovo lácteo, mas assim, vou te interromper agora. Porque já interromperam? Porque assim, às vezes a gente acha assim, a gente tem a visão, né? Não, porque algumas situações, né? Sofrimentos pequenos, né? Não, porque o fulano tá colhendo o que ele plantou lá atrás, né? Não. Cavaleiros do Apocalipse, né? Muito comedor de alface passou mal aí, né? Não, nós temos que ter uma dieta porque o Covid, né? Não sei o quê. Cara, chegou uma hora ali que embalou muita gente boa. Não, embaralhou a cabeça. Peraí. Me confundiu agora. Com histórico de atleta e tudo. Então, assim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes a gente acha que as nossas atitudes, elas vão nos livrar 100% de qualquer consequência de pecado que a gente vai ter. Garantir a felicidade eterna. O equilíbrio aqui é muito importante a gente lembrar que pode nos livrar de muita coisa. É por isso que nós, graças a Deus, temos instruções de alimentação, de comportamento, de princípios, para que nos evite de alguns problemas, né? Por exemplo, eu escolhi ter hábitos de saúde saudáveis, que eu entendo como saudáveis. Vou procurar um médico, alguém que tenha um esclarecimento a respeito. Não, faça isso. Você vai ter menos problemas. Cara, muito provavelmente você vai ter uma qualidade de vida melhor e muito provavelmente você vai viver mais. Vai viver mais, mais assim qualidade, né? Mas, de novo, entra nessa estatística do início que eu falei, brincando, mas é uma realidade. Muita gente que vai fazer tudo corretamente pode ter um problema mais grave ali que fugiu teve uma genéticazinha ali que disse que aquela célula não ia se dividir corretamente, ali começa um processo, faz um exame, deu alguma coisa que está fora do seu controle. Vamos tratar, vamos cuidar e queira Deus que a coisa se resolva. Mas o que eu digo a gente tem as consequências dos nossos atos que vão levar ao sofrimento. Isso é um ponto. Eu casei, mas eu não vou ser fiel à minha adultério, né? Não entramos no assunto, desliga o microfone. Mas eu optei por não ser fiel à minha esposa. Você mesmo que nós estamos falando. Você na câmera 2. Você que está olhando agora. Vem mais perto. Chega aqui, você que está olhando esse vídeo. Querem citar nomes, não? Não, ok. Vou digitar aqui o nome. Não, quem somos nós para falar dos outros, né? Nós temos que olhar para o nosso telhado, né? É isso. Então, assim,
nós vamos ter consequências disso. Não adianta a gente achar, não, mas eu vou levando aqui. Cara, uma hora você vai colher isso que você plantou, né? Citei um exemplo aqui só, mas tem vários outros. Então, eu quero dizer que alguns sofrimentos, eles são evitáveis, desde que a gente tenha princípios, né? E aí, de novo, ainda assim, entra esse caminhar com Deus, que a gente vai falar sobre isso em algum episódio, mas esse cara entendeu que Deus quer de nós como resposta ao que Ele fez por nós. Isso vai nos facilitar muita coisa mesmo. E vale a pena viver com esses princípios. Não que eu seja perfeito vivendo isso, tento me equilibrar o máximo possível. Mas, cara, isso vai nos livrar de alguns perrengues que a gente teria se não vivesse dessa forma. Mas, de novo, não é salvo-conduto para que a gente tenha... Não, aqui eu vou caminhar 100%, vai dar tudo bem, porque eu tô... Cara, não tem como dar errado. Aí entra o imponderável. Tem como dar errado. Sempre tem. Enquanto tiver aqui nesse mundo, sempre tem a possibilidade de dar cagada. Mas, de novo, valorize os princípios, cara, que a gente tem... Como corretos. Isso vale muito a pena, isso nos traz tranquilidade, isso nos faz, poxa, dormir melhor à noite. Te livra de muitos problemas. Te livra de um monte de problema. Então, esse é um dos pontos, mas que não envolve o assunto inteiro de sofrimento. Não. E Deus nos deixou essas bênçãos pequenas, igual você sempre fala, né? Da gente tentar viver um paraíso aqui na Terra, vivendo de acordo com aquilo que Deus deixou para nós, de instruções, pô, que legal. E temos profissionais para isso também, para ajudar a lidar com sofrimento, por que não, né? Tem pessoas capacitadas para nos ajudar, medicação, que seja. Cara, tem situações que a gente pode precisar. E temos Deus também, para a gente entender isso dessa perspectiva maior que a gente está conversando. Mas muito cuidado, isso não é garantia de 100% de certeza, mas vale muito a pena fazer a pequena parte que está na nossa mão. Isso vale muito a pena. Em relação à questão de qualidade de vida e de tentar viver uma vida melhor aqui, por que não, né? A Bíblia também traz essas questões, né? Só que na questão final, isso não vai trazer muito resultado, né? A gente vê na questão do filho pródigo, né? Fez um monte de cagada, digamos assim, né? E pediu a sua herança e vazou. Quando viu que a coisa estava... Entornou o caldo. Quando viu que a coisa ficou tenebrosa, ele voltou. Pai e tal, né? Não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca aí como um dos teus funcionários. E o que o pai faz? O pai abraça, né? Traz de volta. Você é o meu filho, né? Porque Deus, ele não contabiliza débitos, né? Deus, ele quer a pessoa, ele quer o relacionamento, ele quer a gente na presença dele, né? E daí depois, quando eu fiz a festa pro filho e tal, veio outro filho, né? Ô, pai, tô sempre aqui contigo, tô fazendo tudo certinho e tal, papai, que negócio é esse? É porque Deus, ele também não contabiliza crédito e nem contabiliza débito. Ele não é isso que leva em consideração. Nessa parábola do filho pródigo, a gente vê a questão da graça. Não importa o que você não fez ou não importa o que você fez. O que importa é que a gente esteja na presença do Pai, né? Então... Não, mas vamos pegar da análise dos dois filhos. Qual sofreu mais dos dois? Não, exatamente. Baseado naquilo que você estava falando agora, o primeiro. O fugitivo. Cara, o cara passou por um monte de experiência. Eu sei lá o que ele viveu lá, morou com os porcos, né? A parábola comeu a comida dos porcos. Na verdade, eu não sei. E o filho mais velho estava achando ruim, né? Ele estava bem ali. Como é a nossa perspectiva. Na verdade, eu não sei quem sofreu mais. Eu acho que os dois sofreram, porque um aparentemente era infeliz, porque só vivia a cartilha de regra, né? É aí que tá. Dá até um podcast. Vamos falar um podcast sobre isso aí. Porque qual que é a nossa visão? Podcast, o filho pródigo. Em breve. Vamos começar agora, mais 40 minutos. É que assim, ó, o que a gente pega da história? O cara saiu com a grana no bolso. O que a gente imagina? Primeiros 30 dias, bicho. Estourando. Sexo, drogas e rock and roll na época. Não, na época não era rock and roll, né? Então... E são os teus... ora. Dança do ventre? Eu não sei. Não sei o que tinha naquela época, mas ele deu uma curtinha na vida. Acabou os 30 dias ali de experiência, vamos dizer assim. Aí entrou não sei quanto tempo de desgraça. Então o que tava na cabeça do cara que tava lá em casa o tempo inteiro? Poxa, esse fardo aqui que eu tenho de ter comida, roupa lavada, de ter tudo na minha, de poder dormir, de ter um teto, de ter conforto, de ter saúde, de precisar de alguma coisa, meu pai tá aqui, de ter... Ele tinha servos, provavelmente, no contexto da época. Acho que sim. Eu enumerei 10 coisas aqui, só disso, que ele tinha e que o irmão não tinha. E na visão dele, cara, eu que tive aqui do teu lado o tempo todo, poxa, sofrendo.
Olha a visão que a gente tem, cara. É? Olha a visão. A que pessoa ponto, tem as né? coisas na mão e não aproveita aquilo que Deus dá, não aproveita as bênçãos que recebe de Deus. A visão é, eu teria dó, vamos dizer assim, se eu visse um irmão voltando, poxa, sofreu tanto, né? Mas qual que é a visão nossa, às vezes, como cristão? Não, pegou o que ele tinha direito, foi embora e agora tá voltando aí com o rabinho entre as pernas. Legal, aproveitou, gastou todo o dinheiro e volta agora se Então, achando. assim, enquanto a gente tiver essa visão de que estar ao lado do pai é um fardo, cara, a gente não vai entender Aí nada. perdeu o sentido. Aí a gente não vai tem entender nada. aí não é adianta. aquilo que a gente sempre fala. Volta lá no início, revisa o que Deus tem. E quando a gente entende isso, começa a não fazer sentido pensar dessa maneira. Sim, isso é muito exatamente. bom. Isso é muito bom. Cara, não é um fardo fazer tudo correto. Não é um fardo, é uma bênção, cara. É uma bênção você não precisar se estupiar na vida aí. E, poxa, sinceramente, às vezes... Tomara que a gente tenha a oportunidade de estender o braço para essas pessoas que, porventura, nos procurem entender a maneira cristã de encarar as coisas. Mas, cara, quando a gente entender que isso aqui não é um fardo, putz, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Não adianta. Deus ele é uma necessidade. A gente precisa ter isso na nossa cabeça, assim. Deus, ele é necessário, né? Não existe como... Existe. As pessoas, muitas estão aí, né? Passando pelo vale da sombra e da morte, A opção continua sozinhos, existindo. A opção né? continua existindo. Sozinhos e tal, né? Achando que Deus, ele é culpado de tudo, achando que... Ou é uma utopia, Que é né? uma utopia, porque isso, porque aquilo, né? Tem até o Ariano Suassuna, o escritor lá, tem um videozinho dele... do Grampo? Não do Grampo. Ele Grampo é o mais conhecido. Não, porque ele estava falando sobre esse negócio de Deus, né? De Deus ser necessário, de Deus ser uma necessidade. E daí ele cita um poema lá do Leandro Gomes de Barros, que ele faz essa pergunta, né? Se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que nós sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que é que Deus é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que ele vai falar o poema inteiro. Por que é que ele não fez? Tô impressionado. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? E Não daí a última estrofe ele fala assim, ó, porque uns são felizes e outros sofrem tanto, criados do mesmo jeito, nascidos no mesmo canto. E daí ele termina assim: quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Então, é legal isso, né? Obrigado a você que esteve conosco nesse episódio. Vou quebrar esse cordão, viu? Porque as pessoas às vezes têm essa ideia de Deus, né? Como se Deus, ele, na hora que foi temperar o sofrimento humano, ele errou a mão, né? Ele tivesse querido temperar ali, ele errou a mão e acabou salgando demais e acabou salgando o pranto, né? E aí acabou agora colocando o ser humano numa situação de terrível sofrimento e tal, né? Só que voltamos àquela coisa do Epicuro, né? Por que Deus fez isso, né? Mas começamos e acabamos com o paradoxo. Então, é como tu falou, Júlio, a gente não vai ter as respostas para isso. É assim que é. Não que a gente vai ser fatalista e agora se entrega nisso e pronto, e lasque-se. Não. Mas o mais importante é a esperança. Esperança. De que há um Deus que não desampara nenhum no de final nós. ele vai dar cabo disso tudo. No final ele vai, na verdade ele já proveu, né, a salvação, já proveu o fechamento final, e enquanto esse fechamento não vem, enquanto o jogo não acaba, a gente vai aqui sofrendo, vamos passar momentos de alegria, muito mais momentos de tristeza, eu acredito, de incomodação, de angústia, de agonia, do que momentos de alegria. O nosso mundo é um mundo de pecado, é um mundo cruel, frio, sangrento, é complicado, mas só que com Deus, sem dúvida alguma, essa passagem ela é muito mais tranquila, fica muito mais palatável do que ter que enfrentar o negócio sozinho. Então Deus ele dá Deus ele traz, né, essa coisa na escritura para nós, né? Estou junto com vocês, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês podem vencer o mundo também. Então, eu acho que é isso.
Hoje a gente conseguiu falar sobre 3 tópicos que estavam aqui. Ah, é? E a verdade é isso, assim, a gente não queria trazer nenhum desfecho, não era finalizar, e também a gente não quer ser catastrófico. Esse assunto dá mais 3 podcasts, 4, 5. A gente acabou Vamos parar em um só, né? É, Tá bom. vamos parar por enquanto aqui, depois de repente a gente volta, a gente entrou até na parábola lá, que não era... E podemos voltar depois. E não tem nada a ver com momento, sofrimento. Tem um pouco. A parábola do tem- filho pródigo. Isso, Tem. em breve. E a ideia é isso mesmo, assim, de a gente principalmente ter essa noção de que em momentos de sofrimento ou momentos de alegria, o mais importante é ter Cristo na jornada com a gente, né? Amém. Pra gente aguardar a restauração do Éden. Obrigado a todos que ficaram com a gente neste tema. Não, espero que não tenha sido um sofrimento para vocês nos ouvir. E voltamos em breve com mais um episódio nessa câmera aqui. Um abraço. Passar bem. Passaram bem.